É consensual pensar a literatura moçambicana ou simplesmente a moderna literatura moçambicana depois da geração 80, isto é, depois da charrua. E quando se pensa a charrua em Moçambique enquanto aquela que traz a literatura moçambicana enquanto negação de uma literatura ultramarina, uma das coisas que nós encontramos, que poucas vezes a crítica literária ela vai confundindo, é pensar que a charrua é que nos devolve a nossa casa. E pensar também a literatura da Paulina, ela demarca-se como um exercício de rebeldia. Entendamos bem o conceito de rebeldia, não numa dimensão, digamos, negativa, mas rebeldia enquanto todo aquele exercício da africanidade que nos força não a olhar para frente, sem antes beber as nossas particularidades. Mas pensar a literatura da Paulina é, acima de tudo, começar por escutar a nossa voz interior. E no ano passado, nós celebramos 30 anos da sua grande primeira estreia, que é Balada de Amor ao Vento. E nos corredores, sempre que nos encontramos, o seu grito desta mulher que se rebela a aceitar que é a primeira romancista, esta mulher que chega à capital da antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, vindo de Manjacase, é devolver a África aos muros da academia, ou simplesmente devolver a África às carteiras da escola. Paulina, este é o 8090, um ciclo de conversa sobre a voz dos mais velhos colocados com os mais novos. O que seria isto de devolver a África aos muros da academia? Só para começarmos a nossa conversa. Eu iria começar por contar histórias muito antigas. A sociedade moderna tem um mau hábito de colocar etiquetas, chavões, nomes, adjetivos nas coisas comuns. Deixa-me falar um pouco sobre literatura africana. Diz-se que nós somos uma sociedade ágrafa. Tudo bem, até aí eu não discuto. Pronto, não temos acesso à escola, à escrita, etc, etc. Mas olhemos para o continente africano. O continente africano é um continente de literatura feminina, basicamente. Isto é, os primeiros momentos de socialização de qualquer criança africana são feitos à volta da fogueira. E quem as faz? É a avó, é a tia, é a mãe. Por quê? Porque o homem emigrou, porque está a trabalhar fora, porque tem outras atividades. Então, a primeira grande expressão literária do continente africano é uma ousadia falar do continente africano. Deixa-me falar do meu país. A primeira grande expressão literária do meu país, Moçambique, é uma expressão feminina, das avós, à volta da fogueira, contando histórias moralizantes para socializar a pessoa recém-chegada à sociedade humana. Agora, quando chega o mundo moderno, o dito mundo, enfim, o mundo paradisíaco, vou explicar porque que eu digo isso. A mulher fica para trás. Quem deve ir à escola é o homem. E os primeiros escritos que aparecem na chamada literatura escrita são masculinos, mas a literatura definitivamente tem uma marca feminina. Agora, aparece uma charrua. Gosto muito da charrua. Gente simpática, juventude boa, que quer fazer alguma coisa pelo nosso país. E a falta do conhecimento da história do passado e da história do seu continente remete-nos a um grande erro de pensar que a charrua é grande coisa. Não! A charrua é uma etapa de um processo que começou há milhares de anos atrás. Portanto, eu não posso olhar para a charrua como alguma coisa de especial. Não, para mim é uma etapa.
Porque antes deles existíamos nós. Eu não sou da charrua. De vez em quando dizem, porque a Paulina faz parte da charrua. Eu nunca fiz parte disso. Eu faço parte de um movimento que nem sei qual é, que é o movimento da evolução humana, das culturas, das literaturas e das diferentes expressões que a humanidade tem. Vim da minha aldeia de Manjacás, vim quando era criança, vim para Lourenço Marques, a tradução continuou. Tive a sorte de poder visitar muitos países do continente africano, onde eu descobri que sou verdadeiramente africana, porque as minhas práticas aqui, ou as práticas dos meus antepassados, são semelhantes ao Senegal, à Nigéria, etc. e tal. Então, eu não gosto muito. Não, detesto mesmo que as pessoas digam, fomos nós. Charrua é o quê? Que a charrua fique no seu espaço de uma etapa, de um processo de desenvolvimento. Falei demais, não sei se disse alguma coisa em relação à sua pergunta, mas eu estou a refutar isto. A história das etiquetas, de querer dizer eu sou maior, eu sou melhor, eu sou o quê? Não. O desenvolvimento dos povos é um processo e que a charrua se sinta bem no seu lugar dentro de um processo, porque eles para mim não são nada. Há aqui 3 coisas importantes que nós acabamos captando. A primeira é a ideia de pensar o primeiro grito da literatura africana e em particular a moçambicana num espaço feminino, que eu acho que é um dado novo e para nós que gostamos de pensar a teoria da literatura e da crítica é já importante. Mas o que mais me agrada é pensar a literatura africana e moçambicana em particular tentando criticar aquilo que a sociedade ocidental pensou sobre a África, que é pensar uma África atrasada, uma África ágrafa. Aí isto me faz recordar também de um episódio de um pensador, que não me passa agora o nome, que vai rotular 3 perspectivas para as nações do mundo. A primeira é dizer que a África é pela oralidade, no sentido de rotular, no sentido de pequenez, e depois dizer que a América é pelo audiovisual e a Europa é pela escrita. E quando nós olhamos a nossa literatura, depois desta interrogativa não só de crédito, mas de problematizar o lugar da charrua, a Paulina, ela aparece antes do Balada de Amor ao Vento, ela aparece a fazer o primeiro ensaio no conto. E se nós olharmos toda uma literatura da Paulina, há sempre este exercício narratológico que começa de baixo, isto é, de etos, deste umbigo, desse nosso chão. E nós assistimos muito depois do Balada, uma coisa que acabou sendo um jargão de boca em boca, que com o Balada, a Paulina assalta a instituição literária. Eu acho que este é um debate novo, antigo, mas para as gerações futuras eu acho que é importante para nós. O que significa, o que significou depois do Balada a Paulina ser rotulada como aquela que assalta a instituição literária? O que significa assaltar a instituição literária e também o que significa a instituição literária? É um grande debate. Não vamos nem começar, nem concluir, apenas vamos participar. Isto é, o africano, o moçambicano, nega-se. E quando se fala de literatura, a primeira coisa que lhe vem à cabeça são os modelos que vêm do outro, porque não tem sequer capacidade ou não teve tempo de compreender que dentro de si e dentro da sua cultura existe literatura. E a literatura oral é vista como literatura menor.
Já vi várias vezes, porque a África é o continente da oralidade, essas coisas que dizem, porque a América é do audiovisual, kkk. Eu não estou nem aí. Vamos por partes. A oralidade é a primeira expressão da humanidade. Está a perceber? Portanto, a criança nasceu, a criança chorou, a mãe tem que embalar este filho e esta mãe compõe o seu primeiro poema de amor pelo filho, para que o filho pare de chorar, para que o filho durma, para que o filho, enfim, sinta-se feliz. Daí eu digo, as mulheres são as primeiras poetisas da humanidade. Portanto, é a voz da mãe consolando um filho. Esta é a oratura. Este contato de uma alma para outra alma. E a oratura para mim é suprema, porque é humana. Não sei se me faço entender. Depois vem o audiovisual, que é qualquer coisa que alguém, depois de crescer, estuda, kkk, etc. Depois vai montar uma máquina, que depois diz, isto aqui é audiovisual. Mas, para se sair do recém-nascido para a montagem da máquina, primeiro foi a canção da mãe, o poema da mãe foi a oratura. Por isso que eu digo, a oralidade ou a oratura é a maior literatura do mundo. Esse é um pensamento meu, porque é algo humano, natural. Não sei se me faço entender. Agora, vêm as grandes potências com as suas complicações e começam a classificar isto, mais aquilo. E porque nós não temos outros referenciais, começamos a acreditar naquilo que eles dizem e achamos que aquilo que fazemos é menor. A mim me criticam sempre, Paulina, porque a tua literatura é toda oral. Claro, a minha literatura é humana. É por isso que os meus livros tocam o coração de toda a gente. Porque quando a gente faz a oratura, fala de coração para coração. Paulina, uma das coisas que eu acho que é recorrente nesta conversa é pensar a literatura sobre dois ângulos. O primeiro é a colocação do feminino como a primeira grande instituição literária, poética, e o segundo ângulo é da oralidade enquanto primeiro espaço da literatura. Mas retenhamos isto para um próximo bloco. Sou das que hibernam de dia para cantar com os morcegos a sinfonia da noite. Sou feiticeira. Tive todos os homens do mundo, 2 maridos, muitos amantes, 4 filhos, um prostíbulo e muito dinheiro. O José, teu pai negro, foi a instituição conjugal com que me afirmei aos olhos da sociedade. O Soares, teu padrasto branco, foi a minha instituição financeira. O Simba, esse belo negro, foi minha instituição sexual. O meu outro eu, de grandezas imaginárias, que me deixou para ser teu marido. Reinei, aterrorizei. O único tormento que sofri nesta vida maldita foi a dor de ter te perdido. Vinguei-me de tudo. Roubei o amor dos homens, deixando frio nas camas das outras mulheres. Destruí famílias. Arrastei muitas virgens para o abismo e fiz fortuna no meu prostíbulo. Tomei todas as poções mágicas contra a pobreza e afastei todas as rugas no meu rosto. Bailei a nua nas noites de lua, hipnotizei os homens da terra inteira, cumprindo o meu supremo destino. Sou eu, tua mãe, quem te colocou nas mãos uma herança de espinhos, e içei uma força contra o meu pescoço. Por culpa da minha mãe que me fez preta e me educou a aceitar a tirania como destino de pobres, e a olhar com desprezo a minha própria raça. Por culpa do Simba, meu amante e teu marido, que me alimentou de feitiços e fantasias destrutivas.
por culpa da natureza que me deu beleza sobre todas as mulheres, por culpa do José, pobre e preto, que me alimentava de farinha e peixe seco, enquanto eu, Delfina, queria bacalhau e azeitonas. A culpa é do Soares, que me elevou aos céus e me largou no ar. A culpa foi minha, por ter desejado ser o que jamais poderia ser. A culpa é do mundo, que me ensinou a odiar. Ah, meu Deus, traz de volta a minha Maria das Dores. Meus deuses, meus espíritos protetores, levai-me ao Namule, meu monte, meu berço, ventre da minha mãe. Pensar a literatura nesses dois polos, que é o feminino e a oralidade, é, acima de tudo, remover aquilo que foi um cânone já estabelecido. Enquanto nós começamos esta conversa de 80, 90, deste projeto, uma das coisas que a Paulina mexe é tomar a charrua não como um ciclo definitivo, mas como uma ponte de transição. E se nós vemos toda uma geração de charrua, é um grupo feito por uma classe assimilada. E quando nós vasculhamos a história de Moçambique, uma das coisas que o governo português fez aqui em Moçambique é desenraizar o moçambicano. E quando nós falamos de desenraizamento, falamos do exercício de fatigar o nosso chão cultural. Há duas estradas que nós encontramos. Uma que é da charrua, que vem com os jovens assimilados, e a outra é a que vem com a Paulina, que é um caminho que nos pega pela mão e nos faz regressar à nossa casa. E parece ser esta casa, como a etimologia da palavra nos manda dizer, como um lugar de demora, do ethos, da permanência, onde a Paulina busca todo o seu humus. E quando nós olhamos o Alegre Canto da Perdiz, parece ser um dos livros mais ácidos que a Paulina faz ao criticar viamente uma instituição, vamos dizer, bilateral entre negro e branco, o assimilado, e a classe pobre, que é negra. E como é que foi entrar neste mundo da escrita? Muito obrigado. Fez várias perguntas numa só frase. E eu lamento não ser capaz de responder a todas as questões que colocou. Uma das questões que eu gostaria de deixar muito claro é o seguinte: somos um povo com uma cultura, com uma dignidade própria. Fomos assaltados por um sistema colonial e tivemos um grupo de negros chamados assimilados. Então, quando o governo português se vai embora, ficam os assimilados. Aqueles que sabem falar bom português. Aqueles que olham para a Paulina e dizem: a nossa instituição literária está a ser assaltada por gente que não é assimilada à cultura portuguesa. Percebeu? Eu tive esses problemas. Porque o meu português é o meu português. O português, na altura se chamava assim. O português que era falado pelos não assimilados é chamado português. E o português que era falado pelos assimilados era chamado de português. E a geração charrua, o que é? A maior parte deles são filhos dos assimilados, aqueles que fizeram o sofrimento do meu povo. Então, não me falem da charrua, não gosto dela. Não gosto porque é um braço, uma continuidade da negação da identidade do meu povo. Para mim, a charrua significa exatamente isso. Então, vem a Paulina do mato, a falar português do mato. Eu falo português shop. Escrevo as minhas coisas, a minha maneira, e tento apresentar. A primeira coisa que dizem o que é: a Paulina está fazendo um assalto à instituição literária. O que é instituição literária?
A charrua, porventura, tem alguma capacidade para criar, a nível do nosso país, uma instituição literária? Ei, que pretensão, é? Filho de assimilado e atrevido. Cultura de um povo é cultura de um povo. Eu vim do povo e eu me retratei como povo. Foi por isso que tive problemas nessa altura e continuo a ter até hoje. Falo das minhas coisas, da memória do meu povo, usando a língua que eu posso usar, e todo mundo diz, porque Paulina não devia fazer assim, mas devia fazer desta ou daquela maneira. Vieram com a sua autoridade colonial portuguesa, de assimilado, para vir me subalternizar a mim. Eu disse não, rebelei-me, estou aqui. Desculpa, já não sei de que estava já a falar. Continua. Mas charrua para mim, não. E uma das coisas interessantes que toda vez que nos encontramos ou nos cruzamos em corredores desta vida é reclamar da rotulagem que sofreu bastante. Uma dessas rotulagens é tomar a literatura da Paulina como um exercício de remover múmias. Exato. Mas sabes, eu fiquei muito triste quando me falaram de porque tu, Paulina, tu és uma tradicionalista, estás a revolver múmias. Fiquei zangada na altura, mas agora eu acho que tenho que agradecer às pessoas que me disseram isso. As múmias são minhas. Por que eu não posso remover aquilo que é meu? Então, revolver múmias significa devolver-me a mim mesma, as minhas próprias origens, as minhas próprias raízes. Isso é muito bonito. De facto, não revolvi tantas, gostaria de ter revolvido muitas. Revolvi algumas. Então, revolver múmias é este exercício de regresso àquilo que é nosso e mostrar que a África tem identidade, a África tem história, a África tem cultura. Porque o africano de hoje, ou o moçambicano de hoje, para poder caminhar em direção ao mundo globalizado, ao mundo informatizado, etc., precisa de saber quem é. E a África, para poder participar no mundo da globalização, tem que participar com a sua própria identidade. E a identidade moçambicana, africana, qual é? É aquela que eu tenho que ir buscar nas múmias. Por isso, a partir de agora, eu vou revolver múmias. Lamento. Esta ideia, este conceito que a Paulina acaba repaginando, dando uma nova roupagem, que eu acho que também gostei, que é este exercício de devolver-me a mim mesmo as minhas origens. Lembra-me que uma das grandes crises que a África atravessa é a sua incapacidade em dar voz a si mesmo. Um grande escritor, um romancista, Chinua Achebe, disse uma coisa super interessante ao falar dos romancistas como aqueles que pensam melhor a identidade de um povo. Isto me recorda a geração dos Diop e dos Kizerbo, que esta geração que acabou nascendo desta mítica revista Presença Africana. Quem olha esta geração, olha um grupo de jovens que teve uma oportunidade de sair para as Europas, para as Américas, estudar. Mas a coisa tão interessante neles é, depois que eles adquiriram esses títulos, eles não quiseram ficar nesses países que não eram da África. Deram um passo de volta, ao regresso que a Paulina diz, à África. E a coisa também interessante é, quando eles chegam em África, eles não correram atrás de sociólogos, de historiadores, de filósofos, de matemáticos, de físicos. A primeira coisa que eles fazem, chegam à África e vão atrás daqueles poetas, daqueles escritores tradicionalistas. Porque eles tinham a consciência de que só se pode pensar melhor o que se é, indo realmente àqueles que removem múmias, como esta catalogação de falar sobre si mesmo. E um dia eu me recordo que estava aqui sentado a falar sobre o modo como as pessoas compreendem a sua obra. E um dos grandes gritos que a Paulina disse é que as pessoas ainda não conseguiram perceber a pretensão
que traz em seus livros. Ainda continua pensando nisso? São várias questões. Isto é, quando num outro espaço africano, o francófono, quando num outro espaço africano, o lusófono, os intelectuais regressam e procuram os contadores das histórias do seu povo, os griots. Isso tem algo muito interessante, que é o seguinte: entre nós, africanos, nós temos os nossos centros de sabedoria. Temos. Uma mesma pessoa pode ser o antropólogo, pode ser o sociólogo, pode ser o poeta, pode ser tudo isso, esse universo inteiro de sabedoria. Mas muitos de nós voltam de onde voltam e olham para o africano com os olhos do europeu. Um dos grandes debates que nós tivemos, lembra-se, por que razão os países de expressão portuguesa em África e na América não trouxeram grandes vozes no mundo. Isto é, os francófonos, lá com as suas complicações, trouxeram o Frantz Fanon. Os outros anglófonos com Américas, não sei o quê, trouxeram vozes como Martin Luther King. Agora, nos países de expressão portuguesa, quem é que se expressa? Quem? Qual é a figura que nós podemos ter e dizer assim, esta figura representou isto? Isto tem a ver exatamente com o contexto histórico. Os portugueses tiveram a sua forma de colonizar os nossos povos. Faziam de contas que se aproximavam de nós e nos reduziam a nada. E então a ascensão do negro entre nós era ajoelhar-se e dizer sim, senhor, a tudo aquilo que o português dizia. Na França pode ter sido assim, na Inglaterra pode ter sido mais ou menos. Aqui na África do Sul, no apartheid, ficou claro que os holandeses, os ingleses disseram pretos que fiquem do seu lado e ficaram no seu canto e construíram a resistência cultural. É por isso que temos uma expressão muito forte nesses países. Não sei o que aconteceu nos países franceses, tinha que fazer uma revisão histórica, mas este é um aspecto que eu acho que é fundamental. Não adianta falar de literatura porque somos bons ou porque somos maus. É preciso entender, nós, moçambicanos, somos africanos. E os africanos de expressão portuguesa podem ir a Angola, podem ir a Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, não vão encontrar uma voz que se afirma no mundo. Por quê? Mas quando vão ao Senegal, quando vão à Nigéria, vão encontrar vozes fortes. Aqui na África do Sul, vão encontrar vozes fortes. Então, o que é que faz esta diferença? Então, para mim, dizer literatura moçambicana, charrua, é perder tempo. Porque charrua para mim não é nada. Literatura moçambicana é alguma coisa. Mas nós temos que lutar por esta união entre nós africanos, que colocamos barreiras entre nós, sem necessidade delas existirem. Para dizer o seguinte, falar de literatura não é falar de charrua, ou falar de Paulina, ou quem quer que seja que ganhou qualquer prêmio. Não. É preciso voltar às raízes, revolver as múmias e descobrir o potencial que a África nos dá, que é roubado hoje pelo mundo e nos devolve como algo que nós temos que comprar. Quando afinal a base da história é nossa. E eu fico com muita pena porque já me rotularam de muita coisa, mas deixa-me lá entrar nesse capítulo. Quando eu entrei, quando fiz a balada, disseram, é romancista, neguei. E depois fui andando, fui escrever. O sétimo juramento, disseram, é tradicionalista, neguei. Depois escrevi Na Mão de Deus, disseram, é espiritista, neguei. E depois fui escrever Ngoma Eto, é curandeirista, neguei. Agora escrevi sobre criminosos, prisões,
ainda não... Estou à espera que digam que a Paulina é criminosa. Porque os moçambicanos entendem que quando um autor ou um escritor escreve sobre determinado tema é porque é. Não sei, eu esses dias tenho andado muito pouco ligada à comunicação social, mas eu estou à espera do momento em que a sociedade se levante para dizer a Paulina é criminosa, escreveu sobre crime porque ela também é. E já falei muito, chega. No começo da nossa conversa, uma das coisas que eu trouxe para abrirmos o primeiro bloco é ter recordado uma das grandes frases que sempre tem repetido continuamente, que é devolver a África para os muros da academia. Exato. A esta pergunta ou a esta afirmação de devolver a África para a academia, coloco uma outra interrogativa que eu fiz neste segundo bloco, para saber se sente que o lugar do leitor compreende o lugar da narradora, que é a Paulina? Eu não vou falar de mim. Nada, não vale a pena. Deixa-me falar de África e de devolver a África à sala de aula. Ora, tudo o que hoje é considerado correto é aquilo que vem da cultura europeia ou da academia europeia ou de uma outra cultura de outra parte do mundo. Tudo que é africano é considerado negativo. E uma das grandes críticas que eu sempre fiz, não sei se me entende, se não me entende, se não me entende, paciência, mas eu vou continuar a repetir. Imagina um jovem que vai fazer uma pesquisa acadêmica numa determinada comunidade. Vai estudar isto, mais aquilo, mais aquilo. E no fim, como conclusão, vai dizer os aspectos negativos da tradição. Sempre. E são raras as ocasiões em que eu vejo um trabalho de tese, um trabalho acadêmico feito por moçambicanos que exalta os aspectos positivos da tradição africana. Então, eu digo, há aqui um problema. Quando eu começo a falar, dizem, porque ele é tradicionalista, porque não sei, mas não. Portanto, o negro, o moçambicano, foi de tal maneira formatado que quando vai fazer um trabalho acadêmico é para comprovar a subalternização e a incapacidade e a inferioridade da sua própria cultura. Esse é um problema que eu grito e vou voltar a gritar até morrer. Podem zangar comigo, mas eu não vou deixar de dizer isto. E eu não me lembro de ter visto um trabalho de alguém que no fim termina exaltando os aspectos positivos da sua própria cultura. Que é isso? Esta academia que nós temos hoje veio para ensinar os nossos filhos, para nos reprovar em relação a tudo. Em relação a tudo, seja religião, seja cultura, sejam hábitos. Quer dizer, o moçambicano vai à academia para aprender a ser um branco mental com corpo de preto numa terra de pretos. A academia tem que ensinar aos seus filhos a ir buscar o que é bom dentro do seu próprio continente e exaltar e melhorar. E não apenas para dizer, o que está negativo é a África, porque tudo que é negativo, porque a culpa é da tradição africana. O que há? E pronto, já falei. Paulina, há uma coisa que parece recorrente quando se pensa a palavra tradição. É como se a tradição fosse apenas para a África e esta tradição, que é apenas relegada para a África, fosse, como já acaba de dizer, uma coisa negativa. Quando nós olhamos o moderno, uma das coisas que o moderno, enquanto conceito, enquanto época, didaticamente falando, é a negação do tradicional. Seria equivalente a dizer que o moderno é a celebração da racionalidade. Mas mesmo nesta celebração da racionalidade, para darmos o nosso segundo intervalo, é que a celebração da racionalidade
é a negação do humano, é a negação da sensibilidade, enquanto reduto da comunhão. E a comunhão enquanto encontro de pessoas. E é neste encontro onde a Paulina reposiciona a definição de literatura enquanto um lugar feminino. Mas retomamos isto depois de um copo com água. Vou à rua e canto em surdina a canção do desencanto. As mulheres são um mundo de encanto e de silêncio. Dizem que elas falam muito. Pode ser verdade. Dizem que elas falam demais. Talvez. Mas elas falam de coisas fúteis e de insignificâncias. Pias, sabem guardar bem no fundo delas o seu verdadeiro mundo. As mulheres são um mundo de silêncio e de segredo. A linguagem do ventre é a mais expressiva, porque se pode ler na multiplicação da vida. A linguagem das mãos e dos braços é também visível, segurando um recém-nascido, segurando um buquê de flores no dia do casamento, segurando uma coroa de antúrios na hora do funeral do seu amor. E a linguagem do coração, ausente muralha de diamante, silêncio de sepultura, ausência impenetrável. E a linguagem da... Se A pudesse falar, que mensagem nos diria? De certeza ela cantaria belos poemas de amor e de saudade. Cantaria cantigas de amor e de abandono, da violência, de violação, da castração, da manipulação. Ela nos diria por que M chora lágrimas de sangue em cada ciclo. Dir-nos-ia a história da primeira vez, no leito nupcial, na mata, embaixo dos cajueiros, no banco de trás do carro, no gabinete do senhor diretor, à beira-mar, nos lugares mais incríveis do planeta. Paulina, depois de teres repaginado o conceito de literatura sob duas perspectivas, a primeira que é a feminina, porque acredito, e eu também acredito, e muitos acreditam, que a expressão oral ela foi muito determinante, particularmente para as mulheres. E quando nós olhamos a nossa tradição africana, quem ia à guerra, quem ia muito mais ao chibalo, quem ia às minas de ouro, são mais os homens. E quem fica em casa para cuidar da família é a mulher. Começamos aqui a primeira concepção que nos propões sobre literatura. A segunda é negar a proposta triádica que nós encontramos da África, América e Europa para pensar uma nação. E a Paulina acredita que a oralidade é o primeiro grande grau, o primeiro grande edifício da humanidade. E hoje, quando nós repetimos as teorias modernas, concretamente no século XVIII, aprendemos na escola que a modernidade é a negação tradicional. E quando nós falamos tradicional hoje, didaticamente falando, e como muito bem se fala, é que a tradição é igual ao negativo. E como é que nós em África, e a Paulina em particular, olha o tradicional como a pedra angular do seu pensamento na literatura? Falar de literatura é falar da vida, é falar da nossa existência como seres humanos em qualquer parte do mundo. Eu gostaria de trazer alguns exemplos tradicionais em tempos do Covid-19. Em tempos modernos, quando alguém tem crise, está doente, tem uma gripe, corre para o hospital, onde encontra fármacos já preparados para lhe tratar. Mas os tempos do Covid trouxeram uma outra visão da vida, que é o indivíduo que dizem ter Covid tem que fazer os bafos de eucalipto, aqueles que tradicionalmente a minha avó, bisavó, avó, mãe faziam, e eu também fiz.
Os tempos do Covid nos ajudam a regressar ao conhecimento nativo, tradicional, daquilo que é o patrimônio da cura no mundo vegetal. Então, eu estou a observar este momento muito interessante. Aquilo que diziam que era tradição e que era diabólico, enfim, essas coisas todas, hoje está a ressurgir como uma solução eficaz para os problemas atuais. Para dizer o seguinte, a definição do moderno e a definição do tradicional é uma definição que vem do outro. Cada um tem que olhar para si e dizer: o que significa o tradicional para mim? O tradicional é tudo que eu tenho de bom, é tudo que eu tenho de mau, é tudo aquilo que vem da minha história e não propriamente o significado de atrasado. Porque no mundo moderno, quando se diz algo é tradicional, o tradicional é igual a atrasado, o sinônimo é atrasado. Mas não é isso. O tradicional é a tradição, é a celebração da nossa existência desde o princípio do mundo. Então, a palavra tradição também deve ser desconstruída. Porque eu estou contra as tradições. A tua tradição diz que se tens febre, faz um bafo com eucalipto. Isso é uma coisa boa. Não, porque a minha igreja diz que é contra as tradições. Mas essa tradição te faz bem, meu amigo. Então, não vou acabar esse debate. Estou a dizer assim, é preciso desconstruir o significado da palavra tradição. Porque os pretos, os africanos, os moçambicanos têm um mau hábito de pensar que tudo que se diz tradição é algo atrasado e retarda o desenvolvimento. Hoje, em tempos de Covid, em tempos da racionalidade, da tecnologia, do desenvolvimento, estávamos todos orgulhosos por termos feito grandes conquistas no desenvolvimento. Para onde é que nos levaram? Levaram-nos para esta morte coletiva, porque não tínhamos tempo para pensar em nós mesmos, não tínhamos tempo para pensar no meio ambiente, não tínhamos tempo para pensar na nossa essência como seres humanos. E as tradições africanas e de todos os povos no mundo sempre criam esse espaço para a reflexão do ser humano. Mas o mundo moderno, com as suas conquistas, corridas, levou-nos para onde? Para o inferno chamado Covid-19. Perdoe-me, não estou a desenvolver este argumento, mas o Covid-19 para mim é um convite para nós refletirmos sobre essa história de tradição e modernidade. No tempo em que não havia aviões, é verdade que haviam epidemias como peste, como cólera, e não se espalhava tão facilmente como hoje. Então, o mundo moderno, com seu desenvolvimento, tem coisas muito boas e também tem coisas muito más. O mundo tradicional, com as suas reservas, também tem as suas coisas boas e tem as coisas más. O que eu posso dizer definitivamente é que, pronto, falar de literatura é tudo isto. Eu tenho que falar de literatura. Eu tenho que fazer uma literatura em relação ao desenvolvimento. Portanto, que fala do desenvolvimento na era da tecnologia com Covid-19. Qual é a avaliação que eu vou fazer? Se não houvesse aviões ou autocarros rápidos, a propagação da doença não seria tão grande. Então, foi bom ter esses transportes rápidos, mas também tem um lado mau, que é a fácil propagação das doenças. Foi bom ter essa tecnologia que nos permite comprar medicamentos fáceis, fármacos, tecnologia em unidades sanitárias, mas também foi bom o povo descobrir a beleza da sua própria natureza. Então são várias coisas que nós podemos
falar à volta desta questão literatura. Porque a literatura não é só a palavra, a bela palavra, como dizem os europeus, a bela palavra. Sim, a bela palavra sobre quê? Porque a palavra é para dizer sobre alguma coisa. Não sei. É uma coisa interessante quando retomas esta ideia no sentido de uma crítica legítima, quando tomamos a literatura numa dimensão universal. Eu me recordo que um desses dias lia uma coisa de Derrida, que escreveu sobre Blanchot. E dizia, olha, é importante nós respeitarmos que a concepção que a Europa tem da literatura não pode ser forçada a uma outra nação como a africana. Eu acho que a África tem suas particularidades para dizer que uma coisa é literária. E hoje nós podemos acreditar que a Paulina atravessou 3 momentos da sua produção literária. A primeira, que começa com balade, vai subindo com o Sétimo Juramento, o Alegre Canto da Perdiz, vai descendo até o Niquete, e um outro que nós podemos dizer que eu prefiro chamar de um livro pós-loucura, que é o Na Mão de Deus, que sobe até ao Gomaeto, que é uma outra roupagem literária. A pergunta, mesmo para terminarmos este bloco primeiro de 80-90, é: como é que é o processo da escrita para transitar da escola do balade ao livro que eu digo de um período pós-loucura, que é Na Mão de Deus, e depois a um Gomaeto? Como foi repensar esta dimensão triádica no seu exercício de escrita? Como sempre, os títulos, os rótulos, eu não ligo nenhuma. Mas, para mim, a escrita é isto. Eu senti, eu vivi, eu vi. Eu vou transmitir aquilo que eu pude viver. Para que os outros saibam que o mundo tem outras dimensões para além desta dimensão linear que a gente vê. Não sei se me expliquei bem. É assim, quando nós vamos para a escola, dizem, porque literatura tem que ser assim, verbo, e o ideal, o social, o bem, o politicamente bem correto tem que ser assim, assim, assim. E a gente faz. Mas a vida, de vez em quando, nos dá outras lições. Descobrimos outras maravilhas, descobrimos outros segredos e caminhamos. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, à medida que eu fui descobrindo alguma coisa que para mim era novo, eu disse, não, deixa-me partilhar isto com o meu mundo. Então, o mundo que é, sobretudo as cidades, né? As cidades são muito dominadas pelo pensamento ocidental. Não, isso é estranho, na minha igreja não é assim, porque eu não sou dessa tradição, aquelas confusões. Quando eu saio, entro na zona rural, assim meio suburbana, as pessoas vão dizer, sim, de facto vi, conheci, não sei o quê. E quando entro numa outra zona, de uma África mais profunda, eu encontro comunhão. Então, o meu trabalho de escrita percorre estes espaços. É por isso que zangam comigo, até rezam contra mim a dizer, Jesus, tira o diabo da Paulina, porque ela recebeu o dom divino para escrever, está a escrever coisa do diabo. Eu digo, vão vocês para o diabo, porque eu estou a escrever sobre a África profunda, onde eles nunca ousaram penetrar. Vem de onde vem, chega para diabolizar aquilo que é meu. Então tem sido esta loucura. A minha escrita tem sido esta transição do mundo influenciado pela Europa, onde eu estudei, onde eu cresci, para um mundo intermédio e para a África profunda. Eu não tenho vergonha disso, eu circulo para frente e para trás, vou e volto. E como há muita gente muito bem repimpada na cadeira europeia, porque é PhD, porque é pastor, porque é raio que o parta, e pensa que é alguma coisa e sabe muito, porque estudou dos outros, menospreza o seu próprio valor. Eu não sou essa pessoa. Vou, volto. E quando eu regresso da África profunda, todos dizem,
Vamos passear longe. É assim que eu posso explicar a minha condição. E enquanto eu existir, não deixarei de caminhar pela minha África. Nós temos que nos descobrir, temos que nos conhecer para nos podermos afirmar. E nós temos soluções para os grandes problemas que a humanidade tem. Mas as pessoas não vão, porque eu sou assimilado, porque os meus pais... Deixa-me ser o que eu sou. Eu senti, eu vivi e eu vi. Esta expressão puxa-me a sua última grande produção, A Voz do Cárcere, que eu acho que deu da experiência de estar nos muros da prisão para ver, viver e sentir. Como foi pensar a voz do cárcere nesta anulação do outro pelas grades e pelo cimento da modernidade? Muita coisa poderia dizer, mas deixa-me dizer o seguinte. Neste momento estou a fazer uma reflexão e uma tentativa de paralelismo entre a privação da liberdade por razões sociais e a privação da liberdade do continente africano por razões de invasão. Encontro muitas questões comuns e talvez vou desenvolver um pensamento um pouco mais maduro. Nós, moçambicanos, nós africanos, por vezes, olhamos para o indivíduo que ficou privado da liberdade como se não fizesse parte da condição humana. Da mesma forma que o mundo inteiro olhou para os africanos privados de liberdade como se não fizessem parte da condição humana. Então, foi uma grande escola para mim e dá-me um tempo para eu refletir com alguma profundidade, com muito mais profundidade sobre isto. Na prisão as pessoas estão anuladas por atos que eles cometeram ou que não cometeram. Em África, de uma forma geral, nós fomos anulados a nada por algo que não cometemos. Então, existe muito paralelismo e muito espaço de estudo e análise e comparação entre a privação de liberdade por razões sociais e por razões históricas. Paulina, eu sou forçado a fazer este paralelismo entre o livro que eu chamo Pós-Loucura, que é Na Mão de Deus, e A Voz do Cárcere, ao buscar neste último um exercício comparativo com o Decálogo. Há alguma pretensão? Não sei. É como eu disse, a reflexão é um processo que ainda está a continuar, mas há uma questão que é real. Só o indivíduo privado de liberdade é que reconhece o valor da liberdade e da própria humanidade. Isso se aprende na prisão. Isso aprendia-se também no continente africano em tempos de colonização. E hoje temos a falsa ilusão da liberdade. Por isso, regressar ao cárcere e ver o que significa estar no cárcere convoca as minhas emoções para fazer uma reflexão sobre o passado. Se nós queremos ser um povo livre, temos que olhar para todos os espaços de privação de liberdade e aprender dali as lições fundamentais. Eu não iria perguntar a Paulina quais as suas influências, porque isso todos nós já notamos. A influência não se reduz simplesmente ao livro, mas àquela dimensão triádica que eu volto a repetir, mesmo para fechar, que é eu senti, eu vi e eu vivi. Esta é a primeira conversa do projeto Geração 80-90. Pensar a história é pensar o sacrifício. E pensar o sacrifício é deixar-se imbuir pela circunstância. E parece ser esta circunstância que sempre move e que sempre irá mover a Paulina. Paulina, obrigado
por esta fase de conversa, Obrigado. por este momento de gargalhada, mas acima de tudo, por tu seres uma escola para esta e as próximas gerações. Obrigado. Tenho saudades do meu Save, das águas azuis esverdeadas do seu rio. Tenho saudades do verde canavial balançando ao vento dos campos de 1000 cores em harmonia, das mangueiras, dos cajueiros e palmeiras sem fim. Quem me dera voltar aos matagais da minha infância, galgar as árvores centenárias como os galagalas e comer frutas silvestres na frescura e liberdade da planície verde. Estou envelhecida e sinto a aproximação do fim da minha jornada. Mas cada dia que passa, o peito queima como vela acesa no mês de Maria. O passado desfila como um rosário de recordações que já nem são recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecho os olhos, transpondo a barreira do tempo.